a reformulação na Alemanha, na Bélgica começou em 2002, mas veio Foi. colher só fruto em 2014, cara. É tão demorado assim toda essa É reestruturação? porque o projeto era um projeto de captação de garotos. Eles pegaram. A Universidade de Colônia, ela é muito forte na parte esportiva. Foi lá que surgiu a laranja mecânica. A Não ideia da sabia. laranja mecânica nasce na Universidade de Colônia com dois caras, com o Rinos Mitchells e com um professor romeno chamado Stevan Kovac. Foi também um jogador de futebol. E lá eles começaram a fazer esse trabalho, observando o basquete, observando o vôlei e trabalhando o rodízio dos times. Eles entendiam que podiam inserir elementos do basquete e do vôlei no futebol. Então trazer jogadores até do basquete e futebol pra também rodar no. Não, o tipo de Ah, tá. movimento, Tá. os Ah, tá. movimentos. Rodízio no vôlei, você quer dizer a posição, fixo. Não tinha fixo naquela época, né? Mas era assim, esse fixo parado, com roupa diferente e tal. Sei, sei. Mas essa movimentação, essa troca de posição. O cara vai girando e eles Ah, achavam que podia fazer aquilo no futebol. E a dinâmica do basquete, aquela coisa de movimentação, de jogar, trabalhar muito, tudo muito taticamente. A partir dali eles fazem um esboço. O Kova começa a fazer isso no futebol holandês, mesmo sendo romeno. A coisa começa a pegar, e leva para o Feyenoord, leva para o Ajax. E aí eles apenas começam a ganhar a Champions. E só. aí levaram. A seleção da Holanda, em 73, na eliminatória, ela só não foi eliminada, só não caiu na eliminatória, porque não tinha VAR. Tivesse. Eles foram, eles se classificam com um gol irregular. Não, eles anulam um gol regular da Bélgica. O jogo era quem ganhasse esse jogo estava classificado. Se a Bélgica ganhasse, estava classificado. Se empatasse, classificava a Holanda. A Bélgica faz um gol legal que o árbitro anula. E aí vai para lá. Aí que o Mitchell assume e em 3, 4 meses faz aquele time absurdo que ganha, que vira a laranja mecânica, que tem efeitos até hoje, né? No Guardiola, no futebol de modo geral, seleção da Sim. Espanha, em todo lugar, né? Até na Inglaterra, na Alemanha mesmo. Bom, e nessa Universidade de Colônia, eles desenvolveram um projeto de trabalhando muito cognitivo dos jogadores. Treinamento cognitivo. Até tem um fato muito curioso, né? O Götze, né, que fez o É, gol do Mário título. Götze. Foi. Isso. Ele era um desses moleques que eles captaram. Aí eles pegavam esse projeto de jogo e levavam para as faculdades, com professores recém-formados, eles implementavam o projeto nas faculdades e captavam jogadores. Thomas Miller, os que se adaptassem melhor àquele tipo de treinamento. E eles começavam a fazer esse treinamento cognitivo. E o gol do título, ele é o treinamento número 1 de cognição do projeto da Alemanha. A bola é cruzada, domina no peito, vira e bate no ângulo. Eles colocavam, inclusive, um número. O treino é esse. Então cruza, treino 1, domina no peito, vira e bate. Então por que ele faz o gol desse jeito? Porque era o que ele tinha mais segurança. É o que ele mais treinou. É? Curioso isso, né? É. Então demora. Você imagina, eles começaram esse projeto, levou 12 anos. Então começaram a captar moleque de 14, 15 anos, né? Sim. Aí chegaram, esses moleques chegaram com 22, 3, 4, 25 anos na Copa do Mundo, extremamente bem treinados. Curioso. E aí você acha que, por exemplo, se fosse aplicar esse tipo de reestruturação aqui no Brasil, ou mais na Itália, que pô, já não. Quarta, terceira Copa que não vai. Você acha que também é o mesmo período de tempo ou com essa evolução do futebol, talvez. Com certeza demanda um tempo, né? O Brasil não tem estilo, né? Então o Brasil teve 4 técnicos, 4 estilos diferentes. Então, você tem o Diniz e o Dorival, 2 seleções completamente diferentes. Como é que você pode querer alguma coisa, não, uma progressão de trabalho? Na Alemanha, não. Não muda nada. Você olha o Joaquim Low, que ganha, que perde e ganha. Depois, quando ele sai, continua mais ou menos o mesmo projeto. E eles contratam o treinador em cima do projeto de trabalho. Se ele tiver uma boa adaptação, se ele entender bem aquilo que se espera da seleção. E os garotos, eles são separados mesmo para esse treinamento. E aí eles vão para os clubes e tal, vão seguindo suas vidas, mas são garotos preparados. Eles vão para as seleções de base, vão fazendo todo esse projeto. Então, sim, demora um pouquinho, porque por exemplo, dizer que o Brasil começasse hoje esse projeto. Não vai implementar com o Vinícius Júnior, não. Para a Vai ser próxima geração. moleque de 14 anos, de 15 anos. Aí você vai começar a captar esses moleques para que você tenha uma seleção para 2, 3 Copas, né? Lá na frente, para poder fazer uma revelação. Mas aqui no Brasil é um pouco complicado. Mas com isso, eles mapeiam todo o continente. Todo o país, todas as áreas do país. Esse modelo ele seria implementado no Tocantins,
sendo implementado lá no interior do Rio Grande do Iapoque ao Chuí, né? Como se fala. Todos os lados. Será que não tem nenhum moleque bom de bola no Pará? Tocantins, em Óbvio. Roraima, no interior da Bahia, no Sertão, cara que nem consegue fazer teste? Você sabe que, eu já falei aqui, eu fiz um curso de gestão na Universidade do Futebol, que é um negócio espetacular. E eles têm uma estatística que cada 3.000 garotos que em algum momento pretenderam ser jogadores de futebol, só um consegue fazer treino. Cada, Treinar para fazer peneira. cada um. Cada Cada 3.000, 3.000 só treina. só um consegue. É. E esse um não quer dizer que vai passar. Ele que vai seguir, né? Ele consegue fazer a peneira e entram os melhores nesses 2.999, já pode ter sobrado muita gente boa. Esse um que entra vai competir com os outros. E aí, alguns entram, outros não. E agora, ainda com essa história de trazer jogador de fora, ainda ele, quando chega na fase de subir, os caras também perdem a oportunidade de subir. Aí já é mundial. O Wenger fala isso. Que dos meninos que você vê na seleção de base, até 17, 19 anos, depois de 3 anos, esses meninos que você viu jogando na seleção de base, 70, 80% deles desistiram do futebol, pararam com o futebol ou foram marginalizados pelo futebol. E funila muito, né? Começa uma molecada desse tamanho, vai chegando, no final vai passar um, dois que vai render, que vai chegar titular do clube. Muito curioso pensar que, tipo assim, pô, é verdade, no sertão do Brasil deve ter uma molecada que joga, mas não vai ter oportunidade, não tem clube pra treinar, não tem Não estrutura. consegue fazer nada. Eu falo muito, né? O Brasil tem uma área de mais de 8.000 quilômetros quadrados de mar. Porra, teve 3 nadadores na história do Brasil com destaque. Cara, nada o dia inteiro, pô. Aquele menino do Remo, ele remava pra trabalhar, né? Aquele Isaías Ferreira? É. Não era isso? Depois que ele começou a Eu competir. tenho uma história curiosa dele, mas eu não lembro. Mas pode ser que seja isso. Era uma coisa assim. Imagina esses caras sendo monitorados para fazer, para treinar mesmo, para, sabe, transformar isso em habilidade. Há uns anos atrás, tinha muita amizade com um secretário de esporte chamado Caio Pompeu de Toledo. Ele é até nome de ponte hoje. E o Caio, ele colocou um projeto que chamava-se Adote um Atleta. O que era o Adote um Atleta? Uma empresa adotava o Enio que queria jogar beisebol. Apresentava o projeto e aí ele te bancava os treinos e o gasto que eles tinham com você era abatido do imposto de renda. E ele colocou isso no estado inteiro. Ele era secretário estadual de esportes. E aí cada empresa podia adotar um número X de atletas. Bom, ali apareceu Paula, Hortência, apareceu um monte de atleta. E eles faziam uma propaganda que era curiosa. João faz todo dia faz arremesso de tijolos. O João do Pulo apareceu nisso aí. Enfim, a habilidade do cara, o trabalho do cara, muitas vezes é um esporte. O cara na obra, joga um tijolo um pro outro, outro pega e tal. Então tinha muita gente que foi só com esse projeto. Foi espetacular, revelou um monte de atletas, o nível de atleta subiu, o Brasil começou a ganhar medalhas e tal. Isso morreu, murchou. Esse tipo de coisa teria que ser feito de forma maciça. A Austrália, quando ela organizou a Olimpíada dela, ela achou importante conseguir muitas medalhas, ela não tinha muita tradição. O que ela fez? Ela pensou no esporte onde ela pudesse ganhar várias medalhas e optou pela natação. Você tem vários tipos, né, de natação e tal. Pô, vamos especializar o nosso pessoal em natação, porque aí nós vamos ganhar bastante medalha e não deu outra. Ela realmente fez isso. O que ela fez? Massificou, colocou piscina em tudo quanto foi lugar. O Brasil não fez nada, o Brasil não, entendeu? Então, pô, nós somos bons em remo. Pega esse moleque, remo, vamos fazer os caras remando em tudo quanto é lugar. Conseguir medalha. Pra conseguir e dar um trabalho pro cara, dar uma profissão pro cara, dar uma dignidade pro cara. Agora imagine isso sendo feito em futebol. Uma vez eu fui convidado para ser secretário de esportes aqui em São Paulo. Meu interesse zero, né? Claro. Mas aí a pessoa que foi chamada para ser secretária, digamos, no meu lugar, né? Nós tivemos um almoço. Ela, o que você faria? Eu falei, o que eu faria? Eu faria. Levaria elementos básicos para as favelas do Brasil inteiro. No caso era de São Paulo.
São Paulo todo, eu levaria, faria uma pequena piscina, quadras e professores de educação física, com a devida segurança, com os devidos acertos, para botar a molecada que mora em comunidade para praticar esportes. Sim. Vai revelar gente pra Revelar, vai tirar da vida do crime, essas coisas, porque sabe que a partir do momento que focar. Isso já é o bônus maior ainda do negócio, né? Sim. Mas eu tava simplesmente pensando no esporte. Aí nós estamos falando até em sociologia, lá do que seria maravilhoso. Mas ali eu só tava pensando no esporte. Nós vamos revelar ali um monte de jogador de futebol, jogador de futsal, de basquete, tenista, nadador. Porque imagina a população que fica muito tempo ocioso, né? E era essa a ideia. Eu falei, se eu fosse o secretário, que eu não quis ser, não é a minha praia, não gosto, mas é essa a ideia, massificar. Simplesmente pensando naquilo, uma mescla do que a Austrália fez e do que o Caio Pompeu Toledo fez. Dar condição para os caras praticarem. E a Alemanha faz simplesmente isso, ela faz uma captação de atletas de futebol. Então, o modelo que é implementado, digamos aqui no nosso caso, aqui no Acre, é implementado no Rio Grande do Sul. E praticamente todos os moleques que têm interesse de fazer isso na escola, 13, 14 anos, eles vão pelo menos ter uma chance de mostrar. Estão sendo observados a todo mundo. E aí treino cognitivo, né? O cognitivo, para quem não sabe, é aquela reação, né, que você tem, espontânea. O Osório, seu time, foi o melhor técnico que o São Paulo teve nos últimos anos. Foi espetacular o trabalho. O Osório, eu fiquei muito amigo dele, a gente conversava bastante, então fui lá ver treino dele. Sensacional. E ele falava muito desse treinamento de cognição. Ele deu muito treino de cognição. O Rogério Ceni virou técnico por causa dele. O Rogério queria ser presidente de São Paulo, lembra? Ele mudou de ver os treinos do Osório. Ia ser tão melhor se ele fosse. E acontece um fato muito interessante. Olha como o Osório trabalhava. São Paulo perdeu um jogo de 3-0 do Goiás. Bruno Henrique fez 2 gols. Lembra disso? Um Puta, sábado à noite? acho que eu lembro desse jogo. Eu fui ver o jogo. Eu fui ver o Osório. E acabou o jogo. Nós fomos conversar, bater papo. Então, beleza. Aí o Osório, ele morava na concentração. E ele falou, olha, vocês estão liberados até terça-feira. Então, sábado à noite, domingo, segundo o dia todo, terça de manhã. Quando os caras chegam terça de manhã, ele come o toco de todo mundo. Não vamos treinar. Vocês não têm consciência profissional. Mas, professor, o senhor nos deu folga. Eu falei, não. Eu dei a opção de vocês terem folga. Vocês perderam de 3-0. Tava tudo aqui para vocês treinarem. Vocês têm que ter senso profissional. Eu não preciso mandar. Vocês não sabem que vocês foram mal? Eu sei que eu fui muito mal. A partir dali, sabe aquela coisa de tomar iniciativa, de Sim. responsabilizar o cara. Ele trabalhava desse jeito. O Rogério adorava isso. O Rogério era um Sim. cara, é um cara, né, desse tipo de coisa. Então aprendi muito com o Osório. E os treinos cognitivos. Essa história que eu falei do Guts, ele que me contou, que era o treino 1 de cognição. Ele é mega especializado, né? Treino, reflexo. Aquela coisa do cara que dirige, ele nem sabe pra onde ele tá indo, mas ele tá indo porque ele tá treinado no cognitivo, de dirigir. O seu corpo já responde, né? Isso aí é maravilhoso, isso é um negócio sensacional. Você acha que pode ter algum interesse do clube em ter essa captação de jovens ou não ter, assim, tipo, pô, se não tem, quer dizer que o clube ele vai ser detentor de 100% do passe, ele vai ter controle de quem entra e de quem sai, ele sempre vai estar cuidando muito da sua molecada, ou então, sei lá, pode ser que ele tenha esse interesse, que ele vai trazer mais jovens, ele vai conseguir captar mais moleques bons de bola. Você acha que pode haver algum interesse ou desinteresse nessa área brasileira? Há uma acomodação para ser bem, bem tranquilo, tá? Para não levantar falsos testemunhos. É claro que tem gente que rouba. Leva um jogador que não precisa levar para ficar com grana. Tem muito disso. A base é muito vista para isso. Mas existem os caras que são simplesmente acomodados. É mais fácil você contratar um empresário, eu estou sendo legal, quanto um empresário do bem, que a maioria é. A maioria é do bem. Tem os picaretos, mas a maioria é do bem. Você não se dá o trabalho de fazer essa captação. Deixa o cara fazer. O olheiro famoso. Não, mas não é olheiro. São Paulo, os clubes tinham olheiros. Hoje eles não têm. Quem leva é o empresário. Aí o empresário passa a ser dono. Aí quando precisa de dinheiro para comprar um jogador, pega o dinheiro do empresário, fica devendo para o empresário. Quem deve é escravo de quem Sim. tem para receber. E aí o cara empurra bagulho. Tá? E aí traz um monte de bagulho que você não consegue entender como é que esse jogador foi parar no clube e tal. E isso impacta no quê? Na molecada, que você vai trazer um bagulho do empresário. Sim. E
Ele vai jogar no lugar de alguém. O moleque tá encostado ali, não, ó, leva esse moleque aqui, a gente tinha aquela dívida de lá, milhões. Era o que o cara contava dos filmes da Globo. Quando saiu o Titanic, porra, quando isso entrar na TV vai ser uma loucura. Pra comprar o Titanic, tiveram que comprar uns 50 filmes ruins. Eu te dou o Titanic, mas você tem que pagar esse bagulho. O É mais ou pacote. menos isso, é mais ou menos isso. Não, é pacote fechado. Eu te dou fulano, mas você tem que levar um monte junto. E aí eles acabaram se acomodando nisso. Estou falando de uma maneira honesta. E tem os picaretas que Sim. pegam uma grana para trazer o cara, né? Lógico. Os bagulhos. Mas a maioria não é assim. Mas existe isso também, claro. Pô, que bacana saber que. Mas por que que você também acha que não acontece isso? É falta de investimento? Por que é tão. Trazer tantos lucros ao futuro? Pô, imagina ter uma seleção formada por meninos do Acre, por meninos do Amazonas, sabe? Tem uma seleção formada justamente por moleques que foram captados por conta disso. A CBF pegar um prestígio enorme. Mas assim, nem precisava. Eu não tô falando numa. Fazer uma seleção multi-estados, não. Se não tiver ninguém que foi bem no Acre, não vem ninguém do Acre, não é Não, obrigado, sim, né? mas aí ele vai pro clube. Agora, eu acho quase impossível que isso não acontecesse, né? Por exemplo, o Clodoaldo é do Sergipe. Ele, por acaso, conseguiu e tal, mas... Então, por acaso, imagina se você procurar. Caramba, nós temos muita gente, né? Uma dimensão muito grande. Então, isso aí seria o mínimo que se poderia esperar.